Obrigada. Bom dia, meus irmãos. Hoje nós vamos falar de um assunto que não é muito tocado, que é, o meu foco principal é a velhice. A doutrina espírita tem uma bibliografia vastíssima sobre todos os assuntos, e esse é um daqueles importantíssimos, e sempre tem uma lição que vale a pena. Então, eu me baseei principalmente no Leon Denis, e no Humberto de Campos, Emmanuel, e um outro, que eu não me lembro o nome, que é antigo, e nós vamos ver casos que vale a pena a gente começar a pensar. Eu não comecei pela infância, porque a infância é muito tratada. Nós vamos começar pela mocidade, depois pela maturidade e pela velhice. Devo afirmar que hoje a mocidade, ela confunde-se um pouco com a infância, pós-infância, porque as meninas, os meninos estão ficando cada vez mais mocinhos antes da hora. A maturidade hoje também, ela já está estendida, porque hoje um velhinho de 60 anos é um jovem, faz parte da maturidade. E a velhice, ela vai começar mesmo, na atualidade, a partir dos 70, 70 e tanto, depende do velhinho. Mas vamos lá. Eu não entendo como que funciona essa coisa aqui. É o último, experimentei todos, menos esse. O Leon Denis, ele foi muito feliz quando ele disse assim: mocidade, maturidade e velhice são verdadeiras estações da alma, dão suas flores e dão seus frutos, cada um. A mocidade tem muita importância, é a primeira orientação para o destino, para a nossa vida futura. Nela, o esquecimento do passado é completo. Evangelho segundo o Espiritismo, que Leon Denis nos lembrou. É muitíssimo importante que a gente esqueça e não tenha interesse em saber o que nós fomos no passado. É só a gente se autoanalisar e ver que não foi coisa boa, não é? Já que você tem esse interesse, e não convém, porque isso depois pode confundir a nossa caminhada. Então, o esquecimento do passado na mocidade é completo. Suas potências, as potências da mocidade, estão voltadas para o futuro. É a fase em que nós sonhamos com o futuro, e geralmente com um futuro brilhante. Nós somos positivos, nós estudamos. É a fase do crescimento intelectual, principalmente, porque o moral vem desde a infância e deve continuar na mocidade. Nós vamos, deixa eu só ver uma coisa aqui. Eu não... Vem me ajudar? Isso daqui tá uma coisa, é o último, né? O último. Tá, então fica aqui perto de mim. Velhinho é assim. Com tecnologia é uma coisa. O João Baldo Ribeiro, grande escritor brasileiro, que todo mundo respeita, não é porque ele desencarnou que não respeita mais. Então, ele disse que ele era analfabeto topográfico, porque ele não tinha rumo, não é? E depois falaram topográfico, ele falou assim, e digital também, porque tudo que ele escrevia a lápis. Eu também. Topográfica eu não sou não, porque eu sou professora de geografia. Mas digital eu sou totalmente. Mas eu vou melhorar. O que caracteriza a mocidade? Então está aí. Opulência. A plenitude da vida. Gente, não existe coisa mais linda que um jovem, que um moço, né? A superabundância das coisas.
o impulso para o futuro. Então, ele tem aquela vontade de viver, a hora que ele sonha, ele deseja e ele acha que ele é capaz de realizar tudo. A dedicação, a necessidade que o jovem tem de amar, de se comunicar, ele tem força e ele tem grandes esperanças. Então, quem diz isso é o nosso filósofo do Espiritismo, Leon Denis, no livro O Grande Enigma, o autor grande esquecido, que nós precisamos de lembrar de vez em quando, porque ele é muito bom. Então, eu trouxe para a nossa análise 2 pessoas que foram jovens. E essas 2 pessoas não passaram a vida em branco. Porque todos nós reencarnamos, mas tem pessoas que chegam à velhice e não fez nada da oportunidade de trabalho. Então, Emmanuel nos afirma que uma encarnação é como se fosse um dia de trabalho. Nós temos, quem chega à velhice, nós passamos por todas as fases. Então, nós temos que bem aproveitar todas essas fases. E eu costumo pensar, isso é uma forma, porque muita gente aposenta e fala assim, eu já estou velho, espera a morte acontecer. Não deve fazer isso, porque vai que a morte demora, fica dando trabalho para os outros. Porque aí vai ficar com problema, depressivo. Não pode, nós temos que continuar trabalhando. Nós vamos continuar esse assunto depois. Então, nós temos aqui o nosso Chico Xavier, jovem, e nós temos a nossa Ivone do Amaral Pereira, aos 15 anos, quando ela começa a vivenciar os problemas que se apresentavam por causa da mediunidade que ela tinha que desenvolver. Então, nós temos aqui 2 jovens, nós vamos ver até o final um pouco da vida deles. A juventude. A juventude pode ser comparada à esperançosa saída de barco. Então, aqui, o Emmanuel, ele não fala mocidade, ele troca a mesma coisa, é a juventude. Então, Emmanuel compara a juventude à esperançosa saída de barco para viagem importante. A infância foi a preparação. A velhice será a chegada ao porto. Todas as fases, ele diz, infância, juventude ou maturidade, a velhice, requisitam as lições dos marinheiros experientes, aprendendo a organizar e a terminar a viagem com o êxito desejável. Quem são esses marinheiros experientes? São aqueles que conseguiram chegar à velhice e deixar bons exemplos. Num primeiro momento, são os nossos pais. No segundo momento, ou acompanhando, junto com os nossos pais, os nossos avós, a nossa família, de um modo geral, os professores, olha a responsabilidade nossa enquanto professores e educadores, e os amigos, não é? Precisamos dessas pessoas mais velhas, que já têm sabedoria para servir, para nos ajudar no rumo que a nossa vida deverá tomar. Então, Emmanuel nos lembra, amparar a mentalidade juvenil, não lhe oferecer perspectiva de domínio ilusório. Então, nós temos aqui pais que têm filhos e que querem que a vida desses filhos tome o rumo que a sua não tomou. Então, fique imaginando que o filho pode ser uma grande pessoa na política, grande erro. Pode ser um médico, sem que a pessoa tenha jeito para ser médico. Um grande professor ou escritor, deixar que as tendências naturais venham e nunca forçar, educar, ajudar, encaminhar essas pessoas, essas crianças é o melhor. Então, não oferecer perspectiva de domínio ilusório. Não, eu sempre fui maltratado no meu trabalho, então eu quero que meu filho seja chefe.
que meu filho tenha isso, ocupe um lugar, um status maior na sociedade, aquele que eu não consegui. Não é por aí, não é. A educação e olhar quem são os nossos filhos, a que eles são destinados naturalmente, não é? E não ficar criando expectativas em cima deles, porque muitas vezes eles não conseguem. Quantos filhos não têm um diploma, que o pai trabalha, paga caríssimo uma escola, chega em casa, ele engaveta o diploma e vai fazer aquilo que ele gostaria de fazer. Então, nós não podemos colocar as nossas expectativas em cima deles. Nem sempre os desejos dos mais moços constituem um índice de segurança para o futuro. Então, se o desejo não é o pai, não é do pai, é dele, e ele não tem condição para tal, então aí entra também aqueles marinheiros experientes e vai tentar modificar o pensamento negativo dos jovens e dos filhos. A mocidade poderá fazer muito, mas desde que siga em tudo a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Esta é uma lição do livro Caminho, Verdade e Vida, em que o Emmanuel, toda essa coleção, são 4, 5 livros agora, é considerado mais um, em todas as lições, ele caminha com o Evangelho. Então, neste momento, nós pegamos uma que bate, então, com a educação de filhos. As melhores armas para a velhice, eu amei isso daqui, são o conhecimento e a prática das virtudes. Então, supõe-se que nós não tenhamos levado uma vida em branco, que nós tenhamos estudado muito, que nós tenhamos prestado muita atenção nos dias que se sucedem e que nós tenhamos mudado a maneira de viver, de agir, de acordo com o nosso amadurecimento, de acordo com a nossa maturidade. Nada mais triste do que ver um velhinho querendo agir como se fosse jovem. Nada mais triste do que ver um velhinho que não aprendeu a se respeitar, que não aproveitou o tempo para adquirir conhecimento em todos os sentidos e a prática das boas virtudes. Cultivadas essas virtudes, em qualquer idade, eles dão frutos soberbos ao término de uma existência bem vivida. Olha, uma existência bem vivida. Uma vida tranquila, honorável e distintas pode levar a uma velhice pacífica e suave. Nós poderíamos, como eu já usei muitos exemplos aqui, de pessoas atuais, mas esse livro, que a memória da velhinha está falhando um pouquinho, porque esse livro é novo, mas esse livro, ele nos fala sobre os grandes homens do passado. Então ele diz assim, olha, Platão, que foi discípulo de Sócrates, ele faleceu aos 80 anos, em pleno trabalho da escrita. Como discípulo, ele foi anotando tudo que o mestre falava. Então, tudo que nós sabemos de Sócrates foi porque ele escreveu alguma coisa. Então, ele tomava nota. Isócrates, também daquele tempo, escreveu o livro Panatenaico aos 94 anos e viveu ainda mais 5 anos. Aos 94, ele escreveu um livro. Seu mestre, Gorgias de Leôncio, viveu 107 anos, sem jamais interromper seus estudos e pesquisas, e dizia, nada tenho a reprovar a velhice. Então, mantendo a cabeça funcionando, leituras, trabalho intelectual, principalmente, ajuda a manter a nossa sanidade.
Eu estou aqui à frente de um médico e ele está balançando a cabeça. É verdade. É verdade. Então, nós temos que manter a nossa cabeça em dia através da leitura. Então, muitas pessoas não gostam de ler, falam, eu não tenho mais entendimento, eu já não compreendo mais. A casa espírita tem remédio para tudo, até para a gente ficar com a cabeça boa. Então, eu convido as pessoas de mais de 60 anos que venham fazer cursos, que venham estudar, que venham conhecer, porque saber não ocupa lugar. Então, nós vamos ter conhecimento de como a gente vai poder se conduzir, por exemplo, quando nós chegarmos do outro lado da vida. Não é? Não temermos a morte, porque muita gente teme a morte. E se nós levamos uma vida sã, uma vida sadia, por que temer a morte? Muito pelo contrário, nós vamos nos reencontrar com aqueles que amamos, nós vamos chegar lá com muito mais conhecimento. Por que temer a morte? Não tem o porquê. Então, ele viveu 107 anos, o Gorgias viveu 107 anos, e disse que ele nada tinha a reprovar a velhice. Muito bem. Aqui está o autor. O livro é Saber Envelhecer, do Cícero, e ele viveu 106 anos antes da vinda do Cristo. Com toda essa sabedoria que nós podemos comparar ao que nós já falamos antes, ao Leon Denis e ao nosso Emmanuel, não é? Cícero. No livro Saber Envelhecer. A vida madura, agora nós vamos chegar à maturidade, é a idade de ouro da vida, porque a época da colheita, em que a maturação se opera no coração, no espírito e em todo o ser. Felizes daqueles cujo coração guardou a fé, a simplicidade dos primeiros dias. Olha que coisa linda. A maturidade, então, nós vamos colher aquilo que nós plantamos. Como nós somos reencarnacionistas, alguém poderia depois dizer o seguinte: Rosalina, eu fui uma pessoa que levou a vida certinho, e o que eu colho hoje dos meus familiares? O que eu colho hoje da sociedade que eu esperava que também me amparasse? Nós entraremos depois em outro veio das nossas leituras, porque como nós falamos, nós somos reencarnacionistas, também nós não sabemos o que nós estamos reparando nessa encarnação. Mas, de qualquer maneira, nós não vamos ficar desesperados, nós não vamos nos revoltar com Deus, porque nós sabemos que Deus é justo. Nós sabemos que nós podemos errar, nós temos o livre-arbítrio, ninguém, nem Deus vai interferir. Só que nós somos responsáveis pelas nossas ações. E se nós sofremos na maturidade e na velhice, muitas vezes, nós estamos ou reparando um passado delituoso, ou nós estamos fazendo uma poupança para o futuro. É uma medida para ver até que ponto nós suportamos, não é? As maldades ou as incompreensões dos mais jovens. Mas o velho, ele deve pensar positivamente. Nós vamos ver, Emmanuel vai falar daqui a pouco, que muitas pessoas não chegam à velhice, porque não souberam viver. Então, aqueles que levaram a vida de uma maneira não muito equivocada, então pode chegar à velhice sim, não é? E uma velhice saudável, sadia. Nós estamos aqui, então, na maturidade do Chico e da Ivone Pereira. Essa idade, o Chico aqui, eu não sei quantos anos ele tem, mas a Ivone está lá, 44 anos. A Ivone Pereira foi uma médium brasileira, a maior médium brasileira. Eu ia falar semana que vem, aí o Arif não pôde falar hoje, eu substituí, porque eu queria falar sobre a vida dela. Então, ela desencarnou em março, 9 de março, eu queria falar exatamente sobre ela. É a médium mais ou menos esquecida, e ela é maravilhosa. Inclusive, quando o André Trigueiro veio aqui na semana passada, e ele falou sobre o suicídio, eu falei para ele, além de Memórias de um Suicida,
ela tem um dos melhores livros sobre suicídio, que é Dramas da Obsessão, não é? Que deveria ter sido colocado também, porque é um livro que vai ser lido por muita gente, deveria ter sido colocado lá, porque é o drama de espíritos obsessores que querem matar uma família inteira, e eles conseguem, através da obsessão, matar 2 pessoas, pai e filho. Então, nós temos que tomar muito cuidado, daí a necessidade da leitura, daí a necessidade do conhecimento. E as mãos abençoadas, tanto do Chico como da Ivone, nos legou livros fantásticos que nos ajudam a viver. A idade madura é menos prática, menos primaveril que a adolescência, mas os frutos, igualando-se aos dos ramos de uma árvore, começam a aparecer na extremidade da alma. Poesia pura. Olha, Emmanuel é danado, olha que coisa mais linda. Então, aí nós já vivemos a nossa infância, a nossa juventude, nós já adquirimos um certo conhecimento. Então, os frutos já vão aparecer na extremidade da nossa alma. É aquela compreensão da vida, do porquê estamos aqui, do porquê vivemos dessa ou daquela forma, e entendermos o porquê do nosso sofrimento, sem entrar em desespero, sem entrar em conjecturas vazias, esperando que médicos, que tratamentos vão resolver. Somos nós mesmos que temos que ter esse entendimento. É o período da plenitude, o grande inimigo da idade madura, e assim da vida inteira, que é o egoísmo. Eu acho que isso daí é do Leon Denis. O homem se diminui e mata pela necessidade de gozar. É do Leon Denis, essa página. O homem se diminui e mata pela necessidade de gozar paixões carnais e cerebrais. Aqui ele disse, ele faz, para bom entendedor, meia palavra basta. São pessoas que na idade madura querem viver a vida de juventude. Então nós temos que tomar muito cuidado. Cada idade é uma coisa. Então nós não podemos ficar tomando medicação que não vai resolver o nosso problema, muito pelo contrário, pode criar problema. Quando ele fala o homem se diminui e mata pela necessidade de gozar paixões carnais. Surgem vários remédios, várias coisas, mas também pode dar problemas mais graves. Então nós temos que viver, começar a vivenciar realmente a vida do espírito. A idade madura é o verão de nossa existência terrena. A velhice é o outono da vida. No último declínio, a vida está no inverno. Que coisa mais linda. Primavera, verão, outono, inverno. Então, depois dos 70 anos, 80, 90, porque as pessoas hoje desencarnam, a maior parte, com mais de 70 anos, não é? Então, nós estamos no nosso inverno. Segundo o modo de ver dos homens, a decrepitude é a ruína. Fala, eu estou velho, eu estou acabado, está na hora de eu desencarnar, não preciso ter pressa não, que Deus chama. É a única certeza que nós temos é essa. Não pode antecipar, né? Essa pessoa, nós de um modo geral, recapitulamos todas as tristezas, todos os males, todas as dores da vida. É o prelúdio melancólico e aflitivo do último adeus. Gente, lembrar coisa ruim não faz bem para o espírito e muito menos para o corpo. Então, na medida do possível, quando vem o pensamento negativo, substitua por positivo. Se eu agora, nesse instante, dissesse a vocês, eu estava conversando com uma conterrânea minha, que eu nasci em Andeara, cidade pequena, e naquele tempo, a escolaridade era difícil. Livros, então, nem pensar. Mas, graças a Deus, alguém colocou nas minhas mãos, que tinha um nome esse alguém, um livro, o Catecismo Espírita, do Leon Denis, onde ele faz um resumo do Livro dos Espíritos. Então, desde os 8 anos, 9 anos que eu leio
Livro dos Espíritos, resumo do Leon Denis. E isso muda a cabeça da gente. Sofrimento, meu Deus, vocês não imaginam quanto. Lembro, mas não com tristeza, lembro das coisas do passado como um crescimento, como os pais que nós tivemos, que nasceram no começo do século passado, não é? E que souberam tão bem encaminhar 10, 11 filhos. Naquele tempo não era 1, 2, eram 10, eram 8, não é? E todos sobreviveram e bem. Então, nada de ficar lembrando de tristeza. Então, é um erro agir dessa forma. Ao contrário, a velhice é bela, é grande, é santa, à luz do espiritualismo. Então, nós vamos entender que a velhice é uma bênção que Deus nos proporciona para que nós possamos aproveitar mais essa vida que Ele nos deu, não é? À luz do espiritualismo, reconhecendo a bênção de Deus, a bênção da sabedoria e do saber viver. A velhice recapitula todo o livro da vida, resume os dons das outras épocas da existência, sem as ilusões, nem as paixões, nem os erros. Quem não recapitula a velhice, a vida, agora, vocês podem ter certeza, quando vocês forem desencarnar, uma das coisas que passa pela nosso pensamento, nosso último pensamento é a recapitulação do que foi a nossa vida. Todos nós vamos passar por isso, não é? A velhice não é decadência, é realmente progresso, caminhada avante para o termo. Olha como que ele foi delicado aqui. Termo é para a morte. Viu? Esse termo é a caminhada avante para a morte. Esse título de velho é uma bênção dos céus. Porque tem muito jovem que não chega na velhice. Então é uma bênção dos céus chegar à velhice. Nós estamos aí com os nossos jovens, com o nosso Chico e a nossa Ivone Pereira, na maturidade, nós já vimos, e agora na velhice. Está aí o nosso Chico, nos dando um adeus, e disse assim, eu cumpri a minha parte, cumpra a de vocês agora. Olha o que, está mandando um beijo para todos nós. E a seriedade da Ivone Pereira, essa companheira que eu amo tanto, não é? Eu estudo as obras da Ivone Pereira, eu tenho uma amiga aqui no Kardec que disse assim, Rosalina, em que livro você está agora? Eu falei assim, Dramas da Obsessão. Olha, quando você desencarnar, provavelmente a Ivone Pereira vai te receber. Eu falei, se Deus quiser. Se Deus quiser, já pensaram? Eu não tenho esse pensamento, porque a gente não merece. Mas é uma bênção, diz que se a gente quiser que um espírito bom se aproxime de nós, passe a estudar as obras dele. Então, comecem a estudar, que aí eles vão se aproximar sim, vão nos ajudar. A velhice é o prefácio da morte. A morte é um segundo nascimento. Deixamos o mundo pela mesma razão por que nele entramos, segundo a ordem da mesma lei. A morte é, pois, uma passagem, uma transição. E a visão, aí ele fala uma série de coisas que eu resumi numa frase. A visão espírita da morte. As almas vão para a esfera proporcional ao seu grau de evolução. Então, Leon Denis nos diz, olha, nem fica pensando onde que você vai. Você vai para o lugar onde você merece. Se você teve uma vida boa, uma vida equilibrada, se você foi importante para a sua família, para a sociedade, para a humanidade, se você nunca fez o mal, o que vocês acham? Nós vamos ter um tratamento melhor. Se eu fui um mau pai, uma má mãe, se eu não, no meu trabalho eu só enganei, eu fico pensando
no pessoal lá de fora. Nem vou falar de onde. Os políticos. Já falei. Eu acho que eles não vão ter tempo para reencarnar na Terra. Não é possível. Não é possível. E eu fiquei pensando, Jesus disse que nós não sairíamos da Terra sem pagar ceitil por ceitil, é aquele centavinho que não vale nada. Até isso, o lápis que você surrupiou, tudo que não era seu e você se apropriou, você vai ter que prestar conta. Que pena, que pena. A visão espírita da morte. As almas vão para a esfera proporcional ao seu grau de evolução. E agora, para encerrar, é uma história tão linda. No livro Boa Nova, tem um capítulo sobre velhos e moços. Nós pensamos que entre os discípulos de Jesus não tinha problema. Tinha sim. Os jovens sempre perturbavam os velhos. Ficavam rindo dos velhinhos, né? Muito bem. Então tinha entrechoque entre eles. Então Pedro e André, aí é o Simão Pedro mesmo, eles ouviam a conversa dos companheiros. E o Tiago e o Tadeu, que eram jovens, ficavam conversando, pensando no futuro. Fazia promessas maravilhosas. Eles diziam assim, somos jovens, diziam. Nós iremos a terra inteira, só faltava Jesus dar ordem para eles, para que eles fossem pregar a boa nova para a vida inteira. Pregaremos o evangelho às nações, renovaremos o mundo. Eles eram jovens, fortes, belos, bem dispostos. E Pedro e André olhando triste para eles, porque eles olhavam assim com um olhar de coitadinho, esses velhinhos aí do lado, né? Ficava pensando. Então os jovens não só olhavam como eles pensavam. Que poderia realizar Simão Pedro, o mais velho? Chefe de família com pequeninos deveres? E Mateus? Tinha muitas obrigações. Essas obrigações eram inadiáveis todos os dias. E tinha um outro Simão, que era Simão o Zelote, que também era velho, antigo pescador do lago. Ouvia humilhado, era mais velho, não podia competir com a juventude dos filhos de Zebedeu. Os filhos de Zebedeu são aqueles dois filhos que a mulher procurou Jesus e queria que um ficasse do lado direito e outro da esquerda, né? Olha aí o orgulho, tá vendo? Eles queriam realmente ocupar. Aí Jesus disse que ele não poderia falar nada, porque ele não sabia se eles poderiam tomar o cálice que ele ia tomar, né? Evidentemente que eles deram um testemunho, porque já falei deles aqui, todos foram mortos, com exceção de João, evangelista. Expôs suas preocupações a Jesus. Ele falou, Senhor, eu estou muito preocupado, eu estou velho, eu ouvi uma conversa entre os jovens, nos olhando com descaso. Jesus parecia que já tinha ouvido, ficou sem surpresa, que se já soubesse, não é? Então ele diz, entre outras coisas, Simão, a vida na sua expressão terrestre, volta à árvore novamente. É como a árvore grandiosa, a infância é sua ramagem verdejante. A mocidade se constitui de flores perfumadas e formosas. A velhice é o fruto da experiência e da sabedoria. Leon Denis já tinha pensado, já tinha ouvido Jesus falar mais ou menos assim, porque ele pôs lá no trabalho dele, na época do Kardec, as mesmas alusões, as mesmas coisas. Há ramagens, olha, ele está falando aqui, quem são as ramagens? Não são jovens? Há ramagens que morrem depois do primeiro beijo do sol. Aliás, não. A ramagem são os jovens. A infância é a sua ramagem verdejante. A mocidade, que são as flores perfumadas. Então, falou assim, tem criança que morrem ao primeiro beijo do sol. Há flores que caem no primeiro sopro da primavera. Quer dizer, jovens, principalmente aqueles inconsequentes. Porque alguns vêm para terminar uma encarnação que foi interrompida. Mas outros não, desencarnam sim, antes da hora. Não é? A ramagem
é uma esperança. A flor, não. O fruto, porém, é sempre uma bênção do Todo-Poderoso, que é a velhice. Né? É sempre uma bênção para a gente chegar na idade mais madura, na velhice. A ramagem é uma esperança, a flor uma promessa, o fruto é a realização. Só ele contém o doce mistério da vida, cuja fonte se perde no infinito da divindade. Olha que coisa mais linda que ele fala a respeito. Hoje eu vim para levantar o humor dos velhinhos, viu? Para todos nós, velhinhos. Tem que dar graças a Deus de estar vivo. Jesus prossegue. Essa pode ser a imagem da vida e do Espírito. A existência é uma hora de aprendizado, disse Jesus, no caminho infinito do tempo. Por vezes vemos jovens que falam com uma experiência milenária. Aqui Jesus está falando de reencarnação. E velhos sem reflexão e sem esperanças. Olha o que Jesus fala. É para pensar, nós temos muitos jovens que agem como velhos e velhos que agem como crianças. Simão. Então, Senhor, de qualquer modo, a velhice é a meta do Espírito? Ele pergunta para Jesus. Jesus disse, não a velhice enferma e amargurada que se conhece na terra, mas a da experiência que edifica o amor e a sabedoria. Vamos recordar o símbolo da árvore. O fruto perfeito é a frescura da ramagem e a beleza da flor, encerrando o conteúdo divino do mel e da esperança. Jesus chama a nossa atenção. Não é para viver velhinho e reclamando da velhice. Não é isso. A velhice enferma. Não. É a velhice que valoriza os últimos dias ainda na terra e trabalha e tem sabedoria. Os moços de amanhã poderão fazer alguma coisa sem o trabalho dos que estão agora envelhecendo? Pergunta Jesus para ele, para Simão o Zelote. Não deixes de sorrir para jovens levianos e inconstantes. São crianças que pedem cuidado. Vai e tem bom ânimo. Um velho sem esperança em Deus é um irmão triste da noite. Mas venho trazer ao mundo as claridades de um dia perene. Olha que coisa mais linda Jesus disse para ele. Simão encontra Tiago, aquele que tinha falado que eles eram velhinhos, que não podia fazer grande coisa, que era o filho de Cleopas, apelando para suas forças realizadoras. Ele estava fazendo, então, uma preleção evangélica e falando da juventude deles, o tanto que eles poderiam falar, o tanto que eles poderiam fazer, o tanto que eles poderiam levar a mensagem da Boa Nova a todo mundo. Ele falou, são os velhos, já não podiam andar tanto, já não podiam dar tanto quanto eles nos ensinos, no ensino de Jesus por todos os cantos da terra. E olhou para ele novamente, e ele fica triste. Mas nesse meio de tempo, ele já tinha aprendido a lição com Jesus. Então ele chega, depois que ele terminou a preleção evangélica, e diz assim para ele, Tiago, meu irmão, será que espírito tem idade? Ele pergunta para o Tiago. Se Deus contasse o tempo como nós, não seria ele o mais velho de toda a criação? E você não respeita e não ama Deus? É o que ele pergunta. Deus é o mais velho, porque ele é o pai da criação, e você não respeitaria Deus? E que homem do mundo poderia guardar a presunção de se igualar ao Todo-Poderoso? Ele pergunta, ele diz para o Tiago, o jovem deu-lhe razão. Simão, então, abraçou e disse, vamos esquecer todas as contendas, todas as circunstâncias, os fins sagrados de nossa vida. Deve ser a edificação do reino no íntimo das almas, e não ficar discutindo quem é velho, quem é novo. Tiago disse a Simão, comovido, tens razão. Porque enquanto o outro estava numa faixa vibratória negativa, o outro continuou rindo dele. Aí Jesus falou assim, olha esses jovens com bondade, porque eles não têm sabedoria suficiente. Olha com bondade. Você já deveria ter desenvolvido essa sabedoria.
Jesus disse para ele. Naquele momento ele entendeu. E quando ele chega amorosamente para o jovem, diz para ele, né? Fala de Deus, que Deus é o mais velho. Jesus, o mais velho, que ele, né? No caso, Jesus era jovem, tinha 33 anos. E eles eram velhos, mas ele fala dessa alma, dessa forma. Então, Tiago disse a Simão, comovido, tens razão. Naquela mesma tarde, o Messias, Jesus, ensinava a sabedoria do reino de Deus. Simão Zelote viu que uma mãe estava com 2 crianças, só que ela ficou tão embevecida ouvindo os ensinamentos do Cristo, que ela se esqueceu das 2 crianças, dos 2 filhos. Então as crianças começaram a andar na praia, e ali tinha água. Uma onda que viesse mais forte poderia matá-los, levá-los para dentro. Então ele foi acompanhando. Aí ele, com sabedoria, conversou com as crianças, tomou as crianças no colo, sentou numa pedra e ficou longe, ouvindo os ensinamentos do Cristo. A hora que terminou, a mãe se deu conta, onde estão as crianças? Ele veio e entregou as crianças sãs e salvas, né? Ele restitui as crianças à mãe. À noite, ele foi para casa, ele ouviu o mestre, já não falou com ele, foi para casa e teve um sonho glorioso. Nesse sonho, ele viu Jesus, que se encontrava no cume de um monte, lá no alto, e ele vai ao encontro do mestre, que o abraçou com carinho, agradeceu, Jesus agradeceu, o fraterno esclarecimento a Tiago, o salvamento das 2 crianças desconhecidas, por amor do seu nome. Então Jesus deu o exemplo para ele, da vigilância e da oração. Ele estava vigilante, ele viu que poderia acontecer alguma coisa ruim. Então ele foi e salvou antes que acontecesse alguma coisa de ruim para as crianças. E ele falou, e agradeceu muito a compreensão que ele teve e a amorosidade que ele teve com o Tiago. Na manhã imediata, na manhã seguinte, Simão procurou Jesus e disse-lhe, mestre, agora vos compreendo. Jesus olhou com amor e respondeu, em verdade, Simão, ser moço ou velho no mundo não interessa. Antes de tudo, é preciso ser de Deus. Humberto de Campos, em Boa Nova. Que Jesus, na sua infinita bondade, nos ampare, nos ilumine e nos faça entender cada estação das nossas vidas como sendo a melhor que Jesus pode e nos oferece. Muito obrigada.